Olá, meu nome é Thiago Santos, eu sou fundador do Centro de Capacitação do Estação Enfermagem. E dentro dos próximos minutos eu vou te ensinar o passo a passo de que como pessoas comuns conseguem passar em processos seletivos e concursos da enfermagem em todo o Brasil, dominando a tão temível matéria, cálculo de medicamentos. E desta forma conseguem conquistar o tão sonhado e desejado emprego, conquistando a tão desejada estabilidade financeira. Talvez você me conheça através das nossas redes sociais, do YouTube, Facebook, Instagram, ou de repente por palestras, eventos que realizamos através do Estação Enfermagem para todo o Brasil, ou de repente através das videoaulas, conferências ao vivo através das nossas redes sociais que realizamos semanalmente. Mas o que eu gosto mesmo é de ser conhecido como transformar a vida das pessoas, como estes casos aí. Boa tarde, o Estação Enfermagem me ajudou bastante na questão da confiança, na questão de entender melhor coisas que os professores em sala de aula não conseguem passar pra gente. O Thiago conseguiu passar bastante. Eu consegui pegar de uma forma que eu não estava conseguindo entender. Boa noite, pessoal. Sou a Valdineide Arruda, técnica de enfermagem. Quero deixar aqui o meu muito obrigado, o meu joia, para a estação de enfermagem, com o professor Thiago Santos nos orientando aí com cálculo de medicação. Muito obrigada, professor Thiago. Valeu. Meu nome é Marina e venho falar da estação enfermagem. Está sendo um suporte de apoio muito bom para mim, na minha nova etapa da minha nova profissão. E assim, aprendi muito, estou aprendendo. E estação enfermagem para mim está sendo mais do que um mestrado em ensinamentos. E estou aproveitando muito e estação enfermagem está de parabéns. Vários dos meus alunos conseguem aplicar as minhas técnicas, as minhas estratégias e conseguem passar em processos seletivos da enfermagem. Isto independentemente da sua faixa etária ou do seu grau de escolaridade. Todos conseguem aplicar, como você também vai conseguir através do passo a passo que eu vou te ensinar. Mas antes de falar sobre isso tudo, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. Bom, como a maioria dos profissionais hoje da área da saúde, eu entrei por curiosidade. Queria saber o que a enfermagem trazia de tão especial, de ajudar ali de fato o paciente a restabelecer a sua condição de saúde, se isso de fato era importante. Mas desde criança a minha vontade sempre foi ser um bom jornalista, ser um bom locutor, ser um bom comunicador. Eu tinha uma veia muito boa para isso. Eu sempre quis ser de fato comunicador e desde criança já sonhava em alcançar o sucesso. Mas como a minha família, a maioria, era da área da enfermagem, eu sempre quis ali de fato naquele momento conhecer, saber se a enfermagem realmente era de fato uma boa profissão. E pasmem vocês, fiz auxiliar, técnico, graduação e não consegui sair mais da enfermagem. Amo o que eu faço e com certeza tenho hoje o meu objetivo realizado. Então, mas eu comento para vocês agora aqui que não foi fácil. Desde o início das principais matérias eu tinha pavor de farmacologia. Eu não conseguia entender cálculo. Para mim era muito complexo. Desde o primário, ginásio, ensino médio, eu sempre fui um aluno mediano em matemática. Sempre passava na tampa. E admito que várias séries eu fiquei de recuperação em matemática, porque eu não entendia contas com vírgula, principalmente multiplicação e divisão. Eu não entendia o que eu ia usar com cálculo de matemática na minha vida profissional, se eu não queria ser engenheiro, se eu não queria ser arquiteto, se eu não queria ser professora de matemática. Então para mim aquilo era vão, eu não conseguia entender o porquê que eu iria usar. Mas entrei na enfermagem, gostei do começo e me deparei com essa matéria tão monstruosa para mim no início. Como eu tinha receio de fazer essa matéria. Tanto que quando começou a matéria, eu fiz a primeira prova e tirei um grande 0. Então para mim foi um motivo de muita tristeza, eu quis encerrar de fato ali a minha carreira. Mas eu falei para mim mesmo, como assim? Como eu não vou entender essa matéria? Eu preciso entender. O meu irmão na época estudava comigo e ele se destacava em matemática, sempre se destacou. Então eu acabei estudando com ele
e algumas horas no meu quarto escondido, entendendo de fato fazer conta, de multiplicar, de dividir com vírgula, e acabei aprendendo. Principalmente também regra de 3, como eu tinha dificuldade, não entendia a correlação de um valor que está proporcional para outro, depois entendendo o que o médico queria e saber então a incógnita de quanto eu ia expirar, de quanto eu ia administrar. Olha, não entendia nada. Patavinas, confesso para vocês que eu era muito ruim, mas acabei me destacando porque eu aprendi de fato, quis aprender, admito com raiva, para poder entender, porque de fato aquilo para mim era muito confuso, e acabei me destacando. Depois da segunda prova eu já tirei 9, e das outras provas em diante só tirei 10. Então aprendi de fato porque aquilo para mim se tornou um objetivo e se tornou também um conflito emocional, porque eu não entendia. Então de fato eu precisava mostrar para mim mesmo que aquilo não era um bicho de 7 cabeças. Tanto que eu acabei me destacando, alguns professores até pediam para eu resolver alguns exercícios na lousa, porque a minha forma de passar era mais clara, transparente. Então os alunos acabaram gostando, os meus colegas de classe, e depois eu fui ajudando ali com grupos de estudos de outras turmas para que as pessoas também aprendessem. Então acabei me destacando muito nessa matéria, tanto no auxiliar como no técnico e também na graduação. Agora então tinha chegado de fato o horário de colocar em prática as minhas ações profissionais que eu tinha concluído no meu auxiliar de enfermagem. E fui indicado então para atender um paciente vítima de acidente vascular cerebral hemorrágico. E lá eu tinha que administrar algumas medicações, mas por via oral. E o paciente ele não podia deglutir, então essa era a minha principal preocupação. Então eu tinha que diluir os medicamentos e pude ali colocar em prática. Foi até emocionante, eu lembro da primeira medicação que eu pude ali oferecer para o meu paciente. Eu tinha que diluir aquela medicação para hipertensão arterial e outros medicamentos que eu tinha que administrar para o meu paciente. Ele de fato eu coloquei em prática e foi emocionante. De fato ali eu pude colocar em prática aquilo que para mim era tão confuso, era tão difícil, mas coloquei em prática e me saí muito bem. Depois então eu fui ali vivenciar a minha primeira experiência dentro do hospital. Até hoje eu lembro e acabo me arrepiando porque de fato era uma coisa tão tensa. E eu fui para um pronto-socorro público e ali para mim era uma tragédia porque eu via de fato um hospital que era confuso na parte da triagem. Era aglomeração de pessoas por todo lado. Eu ficava onde? Na sala de medicação. E para mim, olha, de fato, gente, foi terrível porque eu tinha poucos minutos para preparar a medicação e poucos minutos ali para realizar a medicação. Então eu tinha que fazer logo de imediato ali todo o meu serviço. E eu percebi a resistência de alguns profissionais em me ajudar, porque eu não tinha experiência. Eu tinha de fato colocar. Eu lembro até a frase de uma auxiliar de enfermagem que ela virou as costas quando eu pedi ajuda e falou assim: ué, não estudou? Então aprende, agora é a hora do vamos ver, meu querido. E aquilo me subiu, sabe? Eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio, mas eu decidi ali colocar a minha cabeça de uma forma, de uma sintonia tão grande com o meu conhecimento. Então pude ali ter uma paz tão grande e falei: eu consigo e vou fazer isso aqui funcionar. Lembro como se fosse hoje, porque esse primeiro emprego na enfermagem para mim foi marcante. Eu passei a pior experiência, acredito eu, na minha vida na enfermagem. Porque era um hospital sem estrutura para atender ali os pacientes, porque estava em reforma e os pacientes ficaram aglomerados ali na triagem. E além de aferir os sinais vitais, nós tínhamos que preparar as medicações para serem realizadas no paciente. Eu lembro que uma senhora passou muito mal. Eu não conseguia aferir a pressão dela, porque ela estava muito pálida, ela estava muito hipoglicêmica e gemendo de dor. E eu lembro só do filho dela do lado, apontando para mim, o dedo na cara e falando: olha, se você não vê a pressão agora da minha mãe, eu vou matar você na saída. Eu lembro que eu comecei a tremer, eu não consegui mais raciocinar em nada. O pavor tomou conta de mim e eu lembro que naquela hora eu clamei a Deus, pedi para poder me ajudar. E a minha gerente de enfermagem chegou e conseguiu conversar com aquela família.
conseguiu falar com o filho que estava super alterado e conseguiu aferir a pressão, só olhou para mim e disse: vai lá preparar a medicação dela. Eu estava sob pressão e era medicação para poder ali administrar. O médico tinha colocado 1 grama de dipirona, eu lembro até hoje, eu lembro até da prescrição, 1 grama. E olhava para a ampola e via assim, 500 miligramas por ml. Quanto que eu vou aspirar, quanto que eu vou administrar dessa medicação? Olha, eu sei que no nervoso eu não consegui raciocinar, mas eu coloquei ali a minha cabeça baixa, me concentrei e lembrei então que eu tinha que aspirar 2 ml, porque se 500 miligramas está para o ml, 1 grama então está para 2 ml. Então na hora eu consegui raciocinar e consegui administrar aquela medicação junto com o Voltaren, que o médico tinha prescrito 75 miligramas. Então, gente, eu ficava preocupado porque eu olhava para a ampola e não entendia miligrama com a correlação de ml. Eu fazia isso com cálculo ali nos meus estudos, mas na prática, olhando a ampola, aquilo me confundia um pouco. E eu acabava esquecendo porque eu estava sob pressão. Mas consegui ali fazer aquela medicação com muita segurança após e consegui ali passar pelo primeiro desafio. Então, passando por aquela pressão, eu consegui então entender de fato cálculo de medicamentos na prática. Confesso para você que quando eu cheguei em casa naquele mesmo dia, a minha primeira vontade era desistir de tudo. Porque eu não tive ali muita estrutura emocional, não tive ali conselhos de outros profissionais para poder continuar na área. E principalmente porque eu vi de uma funcionária, quando eu estava preparando a medicação, porque eu era novo na área, era meu primeiro emprego, e a funcionária olhou para mim e falou assim: olha, você não estudou? Então se vira. Porque eu pedi ajuda para ela, ela falou: você não estudou? Então se vira. Foi a única frase que eu ouvi e eu tive que me desligar do mundo para poder me concentrar. Então depois dali eu passei por outras experiências, fui para outros hospitais, mas não achava ali o que eu queria fazer de fato, o que me fazia feliz. Fiz a minha graduação, completei minha graduação, comecei a minha pós-graduação em docência e ali eu consegui então descobrir ali de fato o que eu queria fazer. E dentro de uma escola técnica eu pude realizar o meu maior sonho, que foi então ser professor, ser instrutor, passar conhecimento. Então eu peguei a matéria de farmacologia para ministrar, junto com fundamentos de enfermagem e também pronto-socorro. Amo essas matérias, mas o meu xodó de fato foi cálculo de medicamentos, porque muitas pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças e ali eu consigo desmistificar o segredo de cálculo de medicamentos. Então, se você quer descobrir, você vai assistir os próximos vídeos para descobrir o que isso tem de importante, o que você precisa saber. Mas de fato, nesse primeiro vídeo, eu quero te falar um segredo básico: equilíbrio emocional. Se você não se desliga do mundo para se concentrar em realizar aquele cálculo, você não consegue ter o seu objetivo alcançado. Então você não vai passar em processo seletivo, você não vai passar em concurso público. E principalmente se você estiver na área, você não vai conseguir fazer o cálculo correto. O equilíbrio emocional é importante porque muitas vezes o médico vai chegar para você e fala: agora eu quero esse medicamento. Eu quero que realize esse antibiótico agora. Eu quero que administre essa ampola de adrenalina, tantos miligramas agora. E você tem que de fato fazer agora esse cálculo. E muitas vezes os seus colegas profissionais, eles não conseguem fazer o cálculo ali contigo. E é você, meu amigo. A batata assa ali. Então o primeiro segredo que eu te passo é o equilíbrio emocional. Se você não tem equilíbrio, você não vai conquistar os seus objetivos profissionais. Você não precisa ser um gênio da lâmpada, um expert em matemática, estatística, para poder dominar cálculo de medicamentos ou essa matéria de farmacologia. Mas passo a passo que nós vamos te ensinar aqui, você vai traduzir o que é complexo na sua mente para uma forma natural. E eu vou te ensinar o passo a passo para que você faça isso. Depois de aplicar as minhas próprias técnicas comigo mesmo, eu comecei a aplicá-las com os meus próprios alunos, que aprendiam de forma tradicional em outras escolas, do jeito tradicional que a gente aprende cálculo de medicamentos. Eu fiquei impressionado com o resultado. Realmente funciona. Ser professor me ajudou a desenvolver métodos de ensino,
Mas você não precisa ser professor para atingir o mesmo sucesso. Basta você aplicar o passo a passo que eu vou te ensinar. Mas aí você de repente deve estar se perguntando: será que isto realmente funciona? Será que desta forma eu vou conseguir aprender? Será que agora eu vou conseguir passar em processos seletivos? O mundo, o universo de cálculo de medicamentos realmente é muito vasto. Precisamos entender vários detalhes. Mas nesse próximo vídeo eu vou te ensinar um detalhe muito importante, uma dica sensacional que é básica para você aprender cálculo de medicamentos, que são as operações matemáticas, as operações fundamentais. Sem isso, você não consegue aprender. Então no próximo vídeo eu vou te ensinar um passo a passo para que você aprenda e consiga entender que a matemática não consegue viver sem cálculo de medicamentos. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar e comentar o que você achou. E também, principalmente, compartilhar com teu amigo que de repente sofre da mesma dificuldade, que sofre da mesma forma em aprender cálculo de medicamentos. Então, um grande abraço para você e eu te espero no próximo vídeo.